O nível dos 4 reservatórios da bacia do Rio Paraíba do Sul é o mais crítico da história. Apesar disso, o governo do estado descarta a adoção de um sistema de racionamento no abastecimento de água à população. Segundo as últimas medições da Agência Nacional de Águas, divulgadas hoje, a marca do volume total dos reservatórios caiu de 6% para 5,88% entre segunda-feira e ontem. Em igual período do ano passado, esse volume era de 9%. A exemplo do que fez Angra dos Reis, na Costa Verde, alguns municípios do Médio Paraíba estudam decretar estado de emergência hídrica. Bairros de várias cidades já enfrentam problemas no abastecimento. Aqui com a gente, o presidente da CPI da Assembleia Legislativa, que investigou a crise hídrica, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Deputado, boa tarde. Muito obrigada por sua presença aqui no Repórter Rio. Bom, a CPI faz uma série de recomendações ao governo do estado e ao município, do Rio para enfrentar esse problema. Quais são as principais recomendações? O nosso estado do Rio de Janeiro, ele tem dois grandes sistemas de abastecimento d'água. Um é o sistema Guandu, que deriva do Rio Paraíba do Sul, operado pela SEDAI. Esse sistema do Guandu, ele produz 45 metros cúbicos de segundo por água. Mas, na verdade, o Rio Guandu ele é formado na barragem de Santa Cecília, em Piraí. O Rio Piraí sobe o seu curso através de bombeamento, gera energia na usina de Vigário e forma o Rio Guandu. E o que está acontecendo no sistema Guandu? O ciclo das chuvas é histórico e continua o mesmo. Toda a água que evapora, depois ela vira chuva. Evidentemente, se diminui o volume de água para evaporar, vai chover menos. Mas esse ciclo não é o problema. Qual é o problema? O grave então, problema é do ser humano. Primeiro, com o desmatamento. As bacias de contribuição do Paraíba do Sul, quer seja no estado do Rio de Janeiro e em São Paulo, estão todas desnudas. Isto é, não se alimenta os lençóis freáticos que vão formar o rio. E nos períodos de muita chuva, o material é carreado para dentro do rio para diminuir ainda as vazões do rio e provocar grandes enchentes. Então, você tem problema na escassez e no excesso. Porque qual é a solução? A solução é reflorestar todas as bacias hidrográficas, seja do Rio Guandu, seja do Rio Paraíba do Sul, ou seja aqui na região que abastece Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, o Rio Guapiaçu. Essa é a primeira medida urgente. E até porque isso não se faz... Mas já deveria estar sendo feita em larga escala, há muito tempo e não vem sendo feito de forma consciente. Porque a situação está cada vez pior. E, por exemplo, a captação da água da chuva também. Isso também não deveria ser melhor aproveitada? Essa é uma outra derivada que eu vou chegar lá. A segunda questão é que as concessionárias jogam milhões de litros d'água fora, através das suas perdas do seu sistema de tubulações velhas, canos furados, etc, etc. A gente ouve isso também há séculos, né? Mais de 30% da água produzida é desperdiçada, quer seja com perda física, que seja com perda comercial. Isso são volumes estratosféricos. A terceira questão é que não há uma conscientização da população pelos órgãos, pelos governos, que gastam tanto dinheiro em publicidades para se autopromoverem, fazer campanhas para se economizar água. Se joga muita água fora nos seus usos industrial, agrícola e doméstico. Na área agrícola, por exemplo, quando você está aspargindo a água, você está jogando água fora, você podia utilizar o gotejamento. Na indústria, você podia só usar água de reuso. E no gasto domiciliar, tem tantos dispositivos para economizar água que você não utiliza. E você devia premiar aquele
cobrando uma tarifa menor que economiza. Quem conseguir economizar. E penalizar aquele que gasta em excesso. Deputado, e a ocupação de margens de rios e lagoas também, que está cada vez maior. Tem muita gente construindo ainda, né, na beira de rios e lagoas. Mas faz parte desse processo de desmatamento, porque você vai desmatando e vai ocupando, principalmente... Então tem que haver fiscalização também. Mas fiscalização e ação. Mas se você refloresta, automaticamente com o reflorestamento, essas áreas vão ficando sem habitação. Se você deixa desmatar e não refloresta, essas áreas estão cada vez mais ocupadas. É um assunto realmente sério, que tem que ser levado a sério já, né, deputado? Porque essa crise hídrica tende a ser maior ainda em 2016. E já no sistema Imunana Laranjal, em Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, começa a haver racionamento, sim. Né? Porque lá não tem reservatório, só tem o rio Guapiaçu. Agora, com toda essa crise aqui no Rio, deputado, a CPI chegou a discutir a ideia do governo de São Paulo de usar a água que abastece Paraíba do Sul? Essa decisão já foi tomada, né? Lá atrás, com decisão do Supremo, etc, etc. Tomar 5 metros cúbicos por segundo. O que a gente quer é que essa água só possa ser tomada quando os níveis do Paraíba do Sul estiverem bastante altos, vertendo mais de 200, 300 metros cúbicos por segundo. E não como está hoje, em nível de 110 metros cúbicos por segundo. E, além do mais, São Paulo também tem que ter esse compromisso de reflorestar as suas bacias, porque senão a água não vai dar. Deputado, para a gente encerrar, ficou decidida a criação de uma comissão para acompanhar essa crise hídrica, né? Essa comissão pode cobrar o cumprimento do que foi sugerido? Exatamente. A gente quer aprovar o relatório no plenário e depois, com essa comissão de acompanhamento, fazer as cobranças para que as coisas aconteçam. E é hora de agir já, né? Obrigada, deputado, mais uma verdade. vez, por sua presença aqui no Repórter Rio.